Bom dia. Olá, meus irmãos, muito bom dia, na paz do Senhor. Estamos aqui para iniciarmos agora nosso Café com Salmos, seguindo no estudo de mais uma etapa do Salmo 119, o Salmo para a riqueza da palavra de Deus. E já as pessoas conectando aí com a gente, Nice Moreira, já de prontidão. Nice, Deus te abençoe. Irmã Nice, então nós vamos aí, paz do Senhor. Jefferson Cruz também conectado com a gente. Ana Márcia Barros, Ana Márcia, de novo aí com a gente. Deus abençoe, Ana Márcia. Estamos aqui, quando vier aqui por Belo Horizonte, dê um toque pra gente, Ana Márcia, para recebê-los aqui, ter o prazer. Elivane Cardoso Agreste, Elivane, sempre abençoada aí, nos assistindo. Jackson Santos também conosco. E aí estamos, meus irmãos. Hoje, sexta-feira, quem diria? Já estamos no final de semana, 14 de outubro, aniversário do meu irmão mais novo dentre os homens, o mais novo, Assuero Augusto dos Santos. Deus abençoa. Ana Luísa, paz do Senhor, Deus abençoe. Então quero desejar ao Assuero Augusto dos Santos, meu querido irmão, um feliz aniversário, parabéns pelo seu aniversário, que Deus abençoe, continue com as suas mãos estendidas sobre a sua vida. Que bons coraçõezinhos aí, deve ser porque eu falei que é sexta-feira, né? Quando diz hoje é sexta-feira, toda a gente, uau! Até que enfim chegou. A semana foi mais fácil de levar para quem trabalha duro, porque teve um feriado no meio de semana, embora um feriado injusto, um feriado inconstitucional, um feriado legal porque está na lei e ilegal porque fere os princípios da Constituição do nosso país. E agora entra no ar a menina mais bonita do mundo, aí entra, conectada aí, a Iana dos Santos, acaba de marcar presença, minha querida neta, preparando-se aí para ir para a escola, Iana. E Deus te abençoe. Um beijão para você, minha querida, minha neta, princesa da casa e tudo mais. A saudade de você, Ayana. Olha, eu quero chegar aí na próximo dia 20, chegar aí, Ayana, e nós vamos poder ter um bom momento junto aí também, ok? Aí, tirar um dia só para mim, hein? Tá bom? A gente sair junto, passear junto, ir para o shopping junto, fazer as minhas compras, que eu preciso de coisa para trazer para o Brasil. Então estamos juntos aí. Deus te abençoe, Ayana. Cida, Reginho, Caleb, Deus abençoe esta família querida. Deus recompense a vocês pela cooperação e tudo que tem feito por nós aí em oração, acompanhando, dando suporte ao nosso programa. Então, pessoal de Jundiaí, Deus abençoe. Ainda não entrou ninguém do Japão, daqui a pouco o pessoal do Japão chega aí. Deixe-me lembrar os irmãos também, um outro detalhe, que segunda-feira, o horário do domingo, o horário muda aqui, então na segunda-feira. O pessoal dos Estados Unidos não muda nada, porque o horário vai ser mudado no programa no Brasil, junto com o horário de verão nosso. Então o programa continuará sendo transmitido às 7 horas da manhã, hora dos Estados Unidos. Mas para o horário do Brasil, nós temos que ajustar, e o programa passa a ser às 9 horas da manhã, a partir da próxima segunda-feira. Depois, quando for em novembro, o horário muda nos Estados Unidos. Aí o programa no Brasil passa a ser às 10 horas da manhã, para que possamos continuar transmitindo no mesmo horário ali dos Estados Unidos. Sendo que no dia 21, nós estaremos transmitindo o programa diretamente da padaria Betel, em Newark, que vai ser um momento especial ali com aqueles irmãos tão queridos que já nos franquearam para transmitirmos dali o programa Café com Salmos. Então aguardamos a participação de todos vocês. E agora vamos ao estudo na Palavra de Deus, porque hoje, sexta-feira, é um dia assim, bastante atarefado para mim também. A gente só termina o dia lá por volta da meia-noite, quando envolvemos naquela evangelização noturna
Sexta-feira é o dia de evangelização noturna. Não significa que a gente não evangelize durante o dia também. Mas nós teremos atividades ali no Hope Center e à noite nós estaremos evangelizando ali naquelas zonas mais perigosas. Nós escolhemos as sextas-feiras porque é o dia ou a noite de maior perigo e confronto ali. O pessoal recebe pagamento, o pessoal envolve-se mais em compra de droga para usar nas festas, então o movimento de venda de droga é muito maior, o perigo aumenta ali e as pessoas estão mais expostas a perigo. E nós entramos ali não porque a gente queira estar no meio, na linha de tiro, no meio do perigo, mas porque com as nossas incursões ali na favela, pregando o evangelho, levando a mensagem, nós, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, irmãos, nós adquirimos o respeito daquele povo. Eu posso tranquilizar os irmãos aí que andavam preocupados com a gente, ou andam preocupados, não que parem de orar por nós, eu preciso da oração dos irmãos, mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai adquirindo mais respeito daquele pessoal da favela, e é comum a gente encontrar pessoas que estão em plena atividade, podemos dizer criminosa, porque estão vendendo drogas, estão armados ali uns contra os outros ali, então situações que se fosse a polícia, ou eles correriam, haveria troca de tiros. E nós chegamos ali com o evangelho, o pessoal nos respeita muito, eles normalmente colocam à parte as drogas que estão vendendo, cada ponto de venda de droga tem sempre um gerente que é o comandando ali tudo. Esse gerente normalmente ele só fica ali armado, mas não envolve com a droga, só observando o movimento, e à medida que o pessoal vende, ele volta com o dinheiro, entrega, acerta com o gerente as contas e volta para vender as drogas ali. Então tem sido comum uma pessoa que está ali na gerência desse trabalho fazer sinal para o pessoal, olha, para a atividade, a expressão que eles usam é atividade, olha, interrompe a atividade, suspende a atividade aí, porque o pastor chegou, ele vai estar ministrando aqui na área. E aí a gente passa um momento ali ministrando. É lógico que a gente usa prudência também, não que a gente devesse, o ideal. O sonho da gente era poder chegar, olha, vamos parar de vez a atividade e agora eu não vou sair daqui mais, vou ficar pregando aqui a noite inteira. Mas vai adiantar pouco, porque o pessoal vai mover para outra boca de venda de droga e aqueles vão perder a freguesia, e vai criar guerra contra a boca. Então a gente procura ser prudente, ministrar. Agora só o que a gente não faz é concordar com o que eles estão fazendo. E nós ministramos assim com muita contundência, irmãos. E eles estão já habituados a ouvir isso. Nós pregamos que nós queremos ver Deus libertá-los daquela vida que estão vivendo, que aquilo não é vida, que não existe esperança para aquele tipo de vida. E a gente às vezes traz estatísticas para ele, mostrando nomes de colegas deles que já morreram. E às vezes pedimos para eles citarem quem está ali com mais de 30 anos de idade naquela atividade criminosa. E raramente levantam uma mão, porque os de mais de 30 anos de idade já morreram, que não alcançaram os 30 anos de idade, ou se alcançaram, já estão na cadeia. Então, e nós pregamos com essa contundência toda, e graças a Deus, o povo está respeitando. Então hoje a gente entra ali sem aquela apreensão inicial de que a qualquer momento alguém poderia nos alvejar com um tiro para tirar a gente de circulação. Mas a gente está realmente levando a palavra de Deus. Embora outras informações que a gente prefere manter reservada até que Deus realmente entre no meio. Nós estamos começando uma nova etapa ali agora de evangelismo e de oração, orando para que Deus quebrante e quebre, vamos dizer, a expressão quebrar mesmo, o chefe de toda aquela venda de droga ali, irmãos. Eu não posso passar aqui pela internet as informações que temos aí em termos do que acontece ali, porque isso é função da polícia saber. Se a polícia não quer saber, é seguramente que há possibilidade de saber. Não aquela polícia da rua, não, irmãos. Aquela polícia que trabalha na operação corpo a corpo, essa polícia é uma polícia séria. Eles estão fazendo um trabalho sério, mas
é quem manda acima de tudo, é juízes, é delegados, é chefe de penitenciária. É essa gente que precisa de tomar juízo na cabeça. Nós temos que orar por esse povo, irmãos, porque a corrupção está batendo lá em cima. Então só existe facilidade da droga estar sendo vendida cá embaixo, no meio do morro, é porque os que estão lá em cima não querem acabar com a fonte. Eles sabem muito bem quem é a fonte, eles sabem muito bem de onde vêm as ordens, sabem. Se eu sei, eles sabem. E olha que eu estou ali apenas há 6 meses, pouco mais de 6 meses, trabalhando nessa área ali. Mas como a minha função não é essa a minha função, é pregar o Evangelho e ganhar as almas para Jesus, então não sou eu que vou sair apontando para a polícia aqui, ali, ó, vai aqui, vai ali, não. Aliás, policiais que congregam na nossa igreja, eles sabem que não podem de maneira alguma se valer de informações de dentro da igreja, de pessoas que se converteram, que estão ali para levar aquela informação para diante, não. Eles têm que ter o mesmo compromisso, digamos, de ética, de não se valer de informação de uma pessoa que se converteu. E ali, então, valer-se disso para poder exercer a atividade. A polícia não tem o direito de aproveitar-se de uma igreja para poder ir procurar os criminosos e procurar situações assim. Então, a igreja não é abrigo de criminosos, mas também não é lugar de delação, seja premiada ou seja sem prêmio. Igreja é lugar de salvação, de pregar o Evangelho. E nós estamos arriscando as nossas vidas nesse sentido, porque o dia que algum daqueles bandidinhos imaginar que a igreja está sendo como que auxiliar da polícia nisso, a nossa vida corre perigo, e perigo sério, porque aquela gente para matar, irmãos, eles não precisam de contar até 2, não. Eles atiram primeiro e depois começam a contar. Tem jovens ali que nós estamos lutando com eles, irmãos, orando numa batalha espiritual muito grande. Eles confessam que querem sair da vida de crime, mas recebem ordens para matar, que não podem sair dali. Uma das informações que nós pedimos oração na igreja, irmãos, é que alguns daqueles jovens disseram para a gente, olha, a gente quer sair, mas o chefe do tráfico, ele está cobrando uma multa de 30 mil reais. Para sair, tem que pagar 30 mil reais e pagar tudo o que deve. O grande problema ali é que se a polícia invadiu uma boca de venda de droga e confiscou a droga, os vendedores são responsáveis por aquela droga. O dono não perdoa o valor daquela droga porque foi a polícia que pegou. Se a polícia confisca a arma deles, ou se eles na correria são obrigados a jogar a arma fora, eles ficam devendo 10, 15 mil reais de uma arma. Então cada um daqueles tem mais de 50 mil reais de dívida. Como é que eles saem de uma vida de crime? Então nós temos que orar, irmãos, para que Deus trabalhe agora na vida de quem está em cima, na liderança aí, para tirá-los disso. Bom dia, Deus te abençoe, irmãos. Então vamos lá. Dentro do acróstico do Salmo 119, que é um salmo em acróstico, ou seja, a ordem alfabética, cada grupo de versos está iniciado com uma letra do alfabeto hebraico, e nós já cobrimos as 7 primeiras letras do alfabeto hebraico, que é Dalet, Bet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav e Zain. Agora nós vamos a Het. E esse grupo agora, que agora parte 8, né? Het. Het, ele começa, bom dia, ele começa aqui nos dizendo, o Senhor é minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei deveras o teu favor de todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei
meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Glória a Deus. Agora, Assuero Santos se ajuntou aí, que é meu irmão, está aniversariando hoje. Assuero, parabéns pelo seu aniversário. O Luciano Souza, de Filadélfia também. Deus abençoe, meu Luciano. Quinta-feira próxima estaremos aí, em nome de Jesus. O Elberson dos Santos, meu filho querido aí, sempre me ajudando, me apoiando. Que Deus te abençoe, o Elberson. Obrigado por tudo. E obrigado pela aquela ideia fantástica que você deu para a mamãe aí, para a gente aproveitar que meu tempo aí na América vai ser pouco. Então, ter um momento especial, junto com os pastores, líderes de igrejas. Eu preciso realmente ter esse momento de comunhão para agradecê-los também por tudo que eles têm feito pelo trabalho aqui no Brasil, porque não, sem os líderes locais estarem apoiando, de pouco adiantaria a gente estar trabalhando, ou a igreja num todo querer ajudar, porque um líder local tem um poder muito grande de ajudar ou atrapalhar. E graças a Deus os meus companheiros, os meus líderes locais são todos grandes apoiadores da obra aqui no Brasil, irmãos. Não souberam que esses pastores estão pagando de preço lá para a gente estabelecer esta obra aqui. Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Então aí agora começam os parabéns aí, ó. Assuero Santos diz: a paz, meu irmão, saudades do Hope Center, Assembleia de Deus. Estamos te esperando de volta aqui, Assuero, assim que resolver suas questões aí, venha e Deus abençoe. A Júnia Augusta dizendo: Elba, Deus abençoe seu trabalho, minha irmã. Deus abençoe, minha irmã. E graças a Deus, irmãos, pelo apoio que eu tenho tido. Não posso deixar também de mencionar toda a minha família, todos os meus irmãos, as minhas irmãs, sobrinhos, todos que, tenho certeza, se todos pudessem, viriam congregar aqui no Hope Center, e só da minha família a gente teria mais de 100 pessoas congregando aqui no Hope Center. Pois hoje na família nós podemos contar pelo menos 150 entre os parentes diretos, irmãos, cunhadas, são 18 irmãos com 16 cunhados e cunhadas, né? Com a minha esposa forma 17, porque apenas um não se casou, e ali vamos os meus sobrinhos, uma quantidade, e se agora partir para os netos dos meus irmãos, aí então multiplica, nós chegamos a 200 facilmente, porque a coisa de 10 anos atrás nós chegamos a contar aí uma quantidade muito grande. Eu vou colocar aqui, porque nós temos aqui os meus passaritos aí, já se aproximaram daqui, como que dizendo: cadê a minha musiquinha, cadê o chamarisco? Então eu vou colocar já aqui para rodar uma musiquinha, os passarinhos cantando, para poder chamar a atenção dos pássaros. E aí estão, agora já vocês vão observar. E hoje eu vou ficar de prontidão para ver se eu pego um dos que mais cantam aqui à volta, para poder estarem. Ó, que começou do meu computador, que é para vocês também não achar que eu estou de propósito enganando aqui, pôr no computador, para vocês pensarem que é passarinho. Mas começa do meu computador e daqui a pouco chegam os demais pássaros. Então, irmãos, eu agradeço muito ao apoio, agradeço. A irmã Elaine está dizendo: meu pastor José Fernandes é uma bênção. Graças a Deus por isso, Elaine, sua cooperação aí, missionária Elaine, né? Elaine foi recebida nos Estados Unidos por nós como missionária. Eu me lembro quando o pastor Sebastião e o pastor Anselmo me pediram para poder... Pediram, não, mandaram, né? Porque eles eram meus presidente e vice-presidente. Me deram ordem para receber uma missionária aí. E pronto, graças a Deus que a Elaine
Depois, pronto, casou-se, mudou-se para outra região e perdemos a sua participação e cooperação durante algum tempo, mas agora está de volta, cooperando, ajudando firme na obra do Senhor. Mailane, Deus te abençoe, Deus te recompense, Mailane. Olha, se é uma das coisas que a gente não arrepende na vida, primeiro que eu estava obedecendo uma ordem, e eu não arrependo de ter obedecido a ordem dos meus pastores. Olha, agora começaram os pássaros. Então, e segundo, porque Elaine tem sido uma amiga, né? Tornou-se uma amiga ao longo desses anos, tem estado junto. Que Deus abençoe. João Rocha, Deus abençoe. Glória a Deus. Aí, vamos lá. É uma bênção nós podemos estar servindo ao Senhor aqui juntos. O salmista, nessa série de versos que reunidos em grupos, em tomos ou estrofes aqui do poema hebraico, na parte número 8, ele agora volta-se para o Senhor para falar da recompensa, de como vale a pena obedecer a palavra de Deus. E ele já abre dizendo assim: o Senhor é a minha porção. Ou seja, nessa expressão, a minha porção aqui, ele quer dizer bem claro que o Senhor é a minha recompensa, a porção ou a minha recompensa. Então, irmãos, vale a pena quando a gente trabalha e faz a obra de Deus, reconhecendo que a maior recompensa que nós podemos receber é do próprio Senhor, ou é o próprio Senhor. Então, quando nós reconhecemos que o próprio Senhor é a nossa recompensa, irmãos, nós não vamos estar assim naquela preocupação em estarmos recebendo elogio de alguém ou recebendo recompensa de alguém. Que às vezes é frustrante, irmãos, quando a gente trabalha, quando a gente faz alguma coisa por alguém, ou faz na obra de Deus, e a pessoa não é reconhecida, então é meio frustrante. Mas quando a gente olha para o Senhor como uma recompensa, a gente fica feliz da vida. Eu me lembro, eu fui pastorear a igreja de Ouro Preto, num tempo ali em Ouro Preto, irmãos, era muito difícil conseguir ganhar uma pessoa para Jesus. E eu pedi ao meu pastor presidente, na época, pastor José Augusto Filho, permissão para a gente construir em Ouro Preto. Ele disse: irmão Elber, Ouro Preto não tem crente suficiente, não tem membro suficiente, não entra dinheiro. Eu disse: pastor, me dá autorização, pastor, e eu vou lançar o desafio. E vamos construir. Irmãos, em um ano nós construímos o templo em Ouro Preto. Eu ali no próprio canteiro de obras, eu ensinava as pessoas a trabalhar de pedreiro, de carpinteiro, de armador. Eu montei tipo uma escola de aprendizagem de artes de construção. E aquilo as pessoas iam aprendendo e ajudando a construir a igreja. E olha, graças a Deus, em um ano construímos. E entregamos o templo para a inauguração. Aí no dia da inauguração foi a banda de Nova Lima, foi convidados de Belo Horizonte e foi o pastor Anselmo Silvestre para inaugurar. Eu não sei quem omitiu para ele, já não era mais o pastor Zé Augusto, o meu presidente, tinha mudado de presidente já. E eu não sei quem omitiu ou mentiu, eu não sei por que razão que eu não, ou talvez uma prova de Deus mesmo, que o pastor Anselmo, eu prefiro dizer que ele se confundiu. Ele se confundiu e apresentou como o pastor de Ouro Preto, que construiu o templo, que deu a vida. Ele apresentou o irmão Lorival Bruno, que era o pastor de Mariana, que, embora fôssemos amigos, trabalhássemos no mesmo campo, mas ele era pastor em Mariana e eu em Ouro Preto. Ele ajudou-me umas poucas vezes, eu agradeci pelas ajudas dele na construção, ele era muito bom pedreiro e foi algumas poucas vezes lá ajudar, mas ele era o pastor de Mariana. E durante toda a inauguração, a conversa era essa: o pastor Lorival Bruno foi chamado para o púlpito, para sentar no púlpito. Interessante que eu nem no púlpito sentei, não me chamaram para o púlpito, e eu não fiz questão de ir sentar no púlpito como pastor local.
E o meu presidente, interessante é que o meu presidente também não chamou o pastor Anselmo e disse: pastor, está tendo um engano, o pastor de Ouro Preto é o pastor Welber. Nada disso, parece que estava combinado. Parece que partiu do próprio pastor, do meu presidente. Não, deixa o Welber de lado mesmo. E pronto, aquilo para o povo. O povo chegou a sentir-se ofendido porque a glória, a honra estava sendo transmitida a outro, e o pastor deles, que tinha trabalhado, e trabalhava às vezes de sol a sol ali, e depois saía para evangelizar, e trabalhamos que não foi só o tempo de construção, foi um tempo de pregar o evangelho muito intenso, e nós entregamos a igreja em Ouro Preto com pelo menos umas 5 vezes mais o número de membros que tinha quando a gente chegou. Quer dizer, 2 anos depois que eu cheguei em Ouro Preto, nós tínhamos uma igreja realmente formada. Mas pronto, não houve nenhum tipo de reconhecimento, e houve quem chegasse, parentes meus, falou: mas o que aconteceu? O que está acontecendo aí? Você não foi reconhecido? E eu citei essa expressão de Davi aqui no Salmo 119: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha recompensa. Eu não construí uma igreja para mim, eu não construí um templo para que as pessoas coloquem o meu nome no templo, uma placa em homenagem, como a maioria faz por ele. Faço uma questão de colocar na placa ali, construído e inaugurado pelo pastor Welber dos Santos. Mas, na verdade, sabe quem constrói? São os membros, irmãos, não sou eu. Foram os membros que trabalharam, que construíram. Eu só fui apenas uma mão a mais ajudando na obra. Então a minha recompensa, sempre, minha resposta para tudo isso sempre foi: olha, a minha recompensa vem de Deus. E eu estou trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus. O interessante é que a mesma prova eu passei aqui em Nova Lima, terminei de construir o templo em Nova Lima. Para quem congrega hoje em Nova Lima e não sabe, eu fui o construtor do templo aqui em Nova Lima, com toda a responsabilidade da construção. Também trabalhamos, foi coisa de 2 anos. Em 2 anos nós entregamos a obra em ponto de, não inauguração oficial, faltavam os acabamentos, mobiliário e tudo, mas foi transferido para Nova Lima o trabalho de uma igreja para outra. Então entreguei o templo coberto, rebocado, pintado, pronto para poder começar ali. E ali transferimos. E no dia da transferência, que era um ano de eleição, 1982, não 82 não, sei, foi antes, 1981 ainda, 82 mesmo, já naquele ano de eleição, no início de 82, e pouco depois houve a transferência de pastores, ou final de 81, então que transferimos para Nova Lima. Então foi a mesma coisa também, aquela festa aí já era o mesmo pastor presidente que era meu pastor desde quando eu estava em Ouro Preto, e esse pastor presidente, ele, na inauguração, eu me lembro, tinha uma cadeira, eu estava sentado no púlpito, e ele virou-se para mim quando entrou um candidato político, um adúltero, um ímpio, graças a Deus que perdeu. Ele era candidato e queria ir na igreja se apresentar, já tinha falado com o pastor, e então ele queria um dia de festa, a igreja cheia, mais perto de umas 2.000 pessoas ali, então o político queria aparecer ali. E o pastor vira para mim no púlpito: da senhora, providencia uma cadeira para o político ali que está vindo, doutor fulano de tal ali. E eu, como os irmãos sabem que eu sempre fui avesso a colocar político ímpio no púlpito, se trata de um crente honrado que ocupa um cargo executivo, um cargo no governo, um cargo político, é uma autoridade, eu ainda acho que podemos e devemos honrá-lo. É um crente, é o nosso irmão, e ele vive uma vida digna, então ser ali apresentado, ser considerado. Mas um ímpio, um político ímpio, e eu nessa versão que estava, quando ele falou isso, e eu sabia que ele era honrado, eu falei: pastor, dê a minha cadeira para ele, não há problema não. E o pastor simplesmente falou: é justamente isso, que menino humilde, menino humilde. Eu aproveitei e fui embora para casa. Confesso que foi nesse culto, já não serve. Porque se num púlpito onde eu sento, bota um político que eu sei, um ímpio, para dividir o púlpito comigo, irmãos, eu prefiro não ficar naquele púlpito.
desci e fui embora para casa, da que morava pertinho da igreja. E olha, depois alguns irmãos que trabalharam duro comigo na construção vieram falar: pastor, o que aconteceu? O irmão não esteve lá, eu não vi o irmão mais na igreja, o pastor não falou nada do seu trabalho, não mencionou o construtor que trabalhou aqui. Eu respondi a mesma coisa: foi: a minha recompensa vem de Deus, irmãos. A minha recompensa vem do Senhor. E eu tenho procurado até hoje, apesar de que à medida que o tempo vai passando, a gente vai cansando de ver tanta injustiça, né? E dizer que a gente não percebe, a gente percebe sim, mas eu procuro insistir no que o salmista diz: a minha recompensa, a minha porção vem do Senhor. Alguém lá de Vila Velha, né, irmã Meire Andrade Belém, lá de Vila Velha. Meire, Deus abençoe, né? Serlan Dias, a paz do Senhor. Ezequiel Henrique, Deus te abençoe. João Rocha e outros que já conectaram aí, Deus abençoe. Então, irmãos, é muito importante a gente se valer disso, agarrar-se a isso. Vai haver dias assim frustrantes da gente escutar as pessoas dizerem: puxa, mas não te reconheceram, não viram o trabalho que você fez. Mas, irmãos, a minha recompensa vem do Senhor. Que é coisa, digamos, mais frustrante, aí já não digo por mim, a mesma coisa aconteceu comigo. O missionário Elias, há 45 anos trabalhando na Bolívia, irmãos, ou quase isso, se não for 45, bem mais de 40, eu sei que é, trabalhando como missionário, irmão, enfrentou doenças, acabou adquirindo lepra trabalhando em lugares assim, graças a Deus que curou, e pronto, tanto sofrimento. No final recebe uma carta como eu e todos os missionários que a eles interessavam, porque outros foram recebidos. Falaram: não, vem para cá, que nós vamos mandar uma carta, estamos mandando uma carta que não temos mais missionário, então vocês vêm para cá. E trouxeram alguns, aqueles que fazem parte da panela, eles trouxeram para cá. O restante deram uma carta, mandaram uma carta por e-mail para o missionário Elias, mandaram para mim também, dizendo: olha, nós não temos mais missionário, vocês não são mais missionários de Belo Horizonte. Não reconhecemos o seu trabalho. Então, isso machuca. Mas aí, deixa eu dizer aí para o missionário Elias, para a missionária Ciomara e tantos outros que me acompanham, e de uma certa forma eu me tornei assim um porta-voz desses missionários abandonados no campo, como soldados para morrer, como na guerra do Camboja, que Estados Unidos deu um toque de recolher, e até hoje isso existe, essa coisa dos POWs, Prisoner of War, prisioneiros de guerras, foram abandonados para trás, irmãos. Estados Unidos recolheu e Rússia recolheu as suas tropas, a guerra acabou, eles tinham que primeiro ter limpado o Camboja, recolhido todos os seus prisioneiros, os seus guerreiros lá, mas deram um toque de recolher. Quem ouviu, quem conseguiu, veio embora. Quem não conseguiu, irmãos, ficou abandonado lá para serem prisioneiros de guerra. E alguns missionários estão hoje como verdadeiros prisioneiros de guerras, abandonados no campo. Se trata de países pobres como a Bolívia, que não há como a igreja da Bolívia falar: ao missionário Elias, você quer voltar para o Brasil, é o seu direito de terminar os seus dias no Brasil, é o seu país. Então nós vamos te fazer um salário e você pode abrir uma igreja no Brasil, nós vamos sustentar daqui. A Bolívia não tem condição de fazer isso, irmão. Aqueles países na África não tem condição de mandar de volta o missionário para Belo Horizonte. E eles não acreditavam que eu viesse por estar nos Estados Unidos. Não, o Elber não vai voltar. Os outros não têm condição de voltar e o Elber não vai voltar porque não vai querer trocar Estados Unidos do Brasil. Então eu quero dizer para os irmãos: o Senhor é a minha porção. Eu não fui para os Estados Unidos porque queria ficar rico, porque queria dólar, não. E não trabalhei lá para isso. Eu fui para os Estados Unidos por uma chamada e voltei ao Brasil por uma ordem divina e estou aqui para pregar o Evangelho. O Senhor é a minha porção. Então é isso que o salmista diz: o Senhor é a minha porção, é a minha recompensa. É isso que ele diz: eu tenho prometido
obedecer as tuas palavras. Então, originalmente, o que ele diz é isso: eu prometi a mim mesmo, eu fiz uma promessa de obedecer a tua palavra. Então, essa decisão do salmista é baseada no fato de que Deus é a porção dele. Ele diz: Deus é a minha porção, então eu vou obedecer, é a palavra dele, a voz dele. Ele mandou e eu vou fazer o que Deus mandou. Ele diz que eu procurei, ou eu tenho procurado, buscado a tua face de todo o meu coração. Eu busco a tua face. Então ele diz: ser gracioso, ser generoso para comigo, segundo a tua palavra, ou tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Bom, Raul João Paulo se juntou a nós também ali, de Campinas, né? Estou sabendo, falei hoje com o pastor Israel Secom, o pastor Eliazar Secom, e ele me disse que o irmão teve com o irmão aí, pastor Raul. Deus abençoe, pastor Raul, grande companheiro de longos anos ali junto dos Estados Unidos. E a Késia, como sempre, Késia Ferri, estamos orando por você, Késia. Deus te abençoe. Ezequiel Henrique, Deus abençoe a você também, Ezequiel Henrique. Nice Moreira, Deus toda a glória. Eliane Vladimir, peguei sua mensagem, ontem já era quase meia-noite, eu terminei de falar com o pastor Eliazar Secom. Vou chamar aí de volta para vocês aí, principalmente o Vladimir. O Senhor é minha porção, e eu disse que observaria suas palavras. Verso 58, ele diz: implorei deveras o teu favor, de todo o meu coração, implorando. Então, irmãos, o que nós podemos, a garantia que nós podemos ter aqui, irmãos, é que nós podemos pedir direto a Deus a misericórdia, o favor dele, a benignidade dele. Ele diz: Senhor, tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Então Deus prometeu, irmãos, ter piedade de nós, ter misericórdia de nós. Verso 59, ele diz: considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Esse considerar é o ponderar, é o observar, é analisar os próprios caminhos, irmãos. É nós vermos o que é que eu estou a fazer. Será que estou realmente fazendo a vontade de Deus? Será que os meus caminhos aqui estão dentro da vontade de Deus? Os meus planos, porque caminhos aqui no sentido de planos, no sentido daquilo que nós temos decidido fazer para Deus. Então, que é o derek, caminho, rota, jornada. Eu tenho observado as minhas jornadas, e ele diz: e voltei os meus pés para os teus estatutos. Ou seja, a gente precisa, irmão, de quando em quando, dar uma observada para ver se a gente não está se desviar da palavra de Deus, se desviar dos estatutos de Deus. Porque senão, irmãos, nós ficamos tão envolvidos com os problemas desta vida, ficamos tão envolvidos com as injustiças que acontecem, ficamos tão envolvidos com coisas erradas que fazem, que a gente acaba praticando os mesmos erros, que a gente acaba cometendo os mesmos erros, irmãos. E não podemos fazer isso. Devemos observar os nossos caminhos, porque de nada adianta a gente observar que o caminho do outro está errado, que estão agindo errado com a gente, e não aprendermos isso como lição. Há um livro que eu já recomendei aqui, volto a recomendar, né? É um livro que fala dos três reis. A Fábula dos Três Reis é o título em inglês, em português não é esse o título. Eu preciso até uma hora passar na livraria e comprar o título em português. Eu tenho em inglês, né? A História dos Três Reis, que fala do relacionamento de Davi, Saul e Absalão. E na realidade, né, ele narra todo o sofrimento que Davi teve na sua vida, nesses relacionamentos com esses reis, e tanto com o seu antecessor, quanto com aquele que queria ser o seu sucessor. E na realidade o autor ele está falando que aqueles três reis, na verdade, são os próprios reis que estavam dentro de Davi, que Deus estava tratando com Davi, ensinando Davi, para que Davi aprendesse a não ser mal como aqueles, nem no seu início ser como Saul, nem no seu final, na hora da sucessão, ele não passar o reinado para um ímpio tipo o Absalão.
Então é interessante isso, irmãos, porque às vezes nós começamos a condenar o erro dos outros, mas quando nós estamos numa posição de caminharmos por nós mesmos, nós às vezes repetimos os mesmos erros. Eu observei isso, e permita-me dizer, deixa-me ver, mostrar, eu prometi para vocês, deixa eu ver se consigo pegar antes que ele vá embora, aquele ali, ó. Aquele é o... voou agora, opa, aquele é o mais conversado, olha, meu voou, mas veio para aqui. Saída não, fica aí. Ele veio aqui para perto de mim escutar o cantar aqui, ó. Cantou bastante ali. E aqui está. Esse é o maior cantador aqui da região. Olha que coisa mais linda, irmão. Poder estar ministrando a palavra de Deus aqui pela manhã e recebendo a visita desses nobres e ilustres convidados que são os pássaros. Então, irmãos, eu observei alguma coisa que aconteceu, principalmente aqui em Minas. Vou falar de onde a gente está, né? Houve uma quantidade de pessoas que estavam assim como que reclamando, pastores, né? Reclamando de que o ministério que ele trabalhava só queria puxar o dinheiro para lá, só queria dinheiro para a sede, só queria isso, e foi convencendo o povo questão de dinheiro, né? Porque infelizmente, irmãos, a maioria da situação de divisões de rebeldia é que a pessoa quer o dinheiro, ele não está preocupado em crescimento da obra. Mas o que aconteceu é que todos, sem nenhuma exceção, todos os que conseguiram se tornar autônomos, independentes da sede, eles montaram o mesmo esquema da sede, em que todo o dinheiro vai para a mão do presidente e o presidente vive a rica e a francesa, como dizem em Portugal. Vivem a rica e a francesa, gastando todo o dinheiro como quer. O presidente tem tudo. E os congregados deles e os dirigentes de congregação deles continuam na mesma pobreza que estava antes, na mesma miséria que eles condenaram quando se referia a eles. Então, irmãos, eu tenho muito medo de não estar me opondo a uma coisa e depois eu mesmo fazer a mesma coisa. Davi disse aqui, eu vou observar os meus caminhos, observei os meus caminhos, a minha vida, e me voltei para os teus estatutos, para os teus mandamentos, voltei os meus passos para os teus estatutos. Então o que eu quero é que Deus me guarde, irmãos, para eu voltar os meus passos sempre para os estatutos de Deus. Porque não adianta a gente condenar e nós mesmos cometemos os mesmos erros. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que prega ou naquilo que afirma, ou não se acusa naquilo que ele condena. Ele condena o outro, mas ele está se condenando. Então, irmãos, vai haver muita gente no dia do juízo, ele vai ser condenado pelas próprias palavras. Porque vai ser dito, olha, você condenou no outro, mas praticou a mesma coisa. Você dividiu uma igreja baseada naquilo que você condenou e você, a hora que teve uma outra igreja na sua mão, você praticou exatamente aquilo que você estava acusando o outro. Então, na realidade, o divisor, o indivíduo que divide uma igreja, ele não divide uma igreja por amor ao povo, não, irmãos. Ele divide uma igreja exatamente porque não ama o povo, porque se amasse não dividiria. Mas ele divide uma igreja porque ele quer aquilo que ele está pregando contra. Ele começa a acusar, e normalmente com mentiras, a acusar a outra igreja, a acusar o seu líder, com palavras falsas. E depois, quando ele consegue, ele se enriquece muito mais rápido do que o seu líder, que pode ter melhorado de vida depois de 30, 40 anos de ministério. Ele vai e quer enriquecer rápido. Então, irmãos, que Deus nos guarde para nós observarmos os nossos caminhos e andar segundo os caminhos do Senhor. Tenho aqui Isaías Mendes, meu grande amigo. Meu amigo, olha, nós demos uma ajuda para vocês e tanto ontem, viu? Esse é flamenguista de mão cheia, gente boa para valer, olha. Além de ajudar, nós torcemos por vocês, viu? Que Deus abençoe sua vida, meu pastor. Olha, já estamos prontinhos para recebê-lo aqui, viu? Olha, que tiver um tempo aí, avisa para nós aí. Eu não posso nem dizer aqui no ar,
porque eu posso despertar ciúmes aí, mas vou dizer assim mesmo. Eu quero que você seja o primeiro dos meus amigos a vir aqui como convidado especial nosso para estar aqui. Por alguns motivos muito especiais, pela amizade de longas datas. Embora eu tenha aí pastor Francisco Salles, pastor... Aliás, o primeiro já veio que foi o pastor Eleazar Secom. Então esse já não há mais, mas ele veio, digamos, na abertura do trabalho, uma coisa. Agora eu quero convidá-lo, e em especial, por um motivo muito simples, por uma retribuição, porque você me honrou ali na inauguração, no início do trabalho, ali aí em Niterói, na área onde você está aí, no Rio de Janeiro, e eu quero honrá-lo de volta, recebê-lo aqui, quem sabe no dia naquele fim de semana que vocês levantarem a taça, vocês vêm cá me entregar para nós aqui uma tacinha pequena para nós. É por causa dos 5 pontos que vocês tiraram do líder que nós estamos aqui. Então, que Isaías Mendes sabe que entre nós a gente não podemos deixar essas brincadeiras juntas, né? Giovana Guimarães, minha prima, minha professora de violino ali em Belo Horizonte, você tá sendo uma bênção na nossa vida, Giovana. Deus te abençoe e te recompense profundamente por tudo que está a fazer, viu? Deus abençoe ricamente mesmo. Então vamos adiante aqui, irmãos, seguindo nos Salmos aqui, o salmista, ele continua dizendo no verso 61, bandos de ímpio me despojaram, apesar disso eu não esqueci a tua lei. Então, irmãos, que coisa tremenda. Mas Isaías Mendes responde para mim ali, Isaías, nós não precisamos, essa amizade não precisa de nenhuma prova, o tempo já tem provado, são mais de 20 anos, ou quase 30 já de uma amizade sólida, então nós não precisamos disso. Então, nomes aí como Isaías Mendes, Francisco Salles Ferreira, Adilson Rossi, Idecaso Takayama, Eleazar Secom, é lógico, pastor Ezequias Soares, pastor Elianai Cabral. Então são amigos assim que ao longo dos anos têm demonstrado uma fidelidade muito grande, e todos eles já se comprometeram e vão estar conosco aqui no tempo apropriado, e eu agradeço muito. Estava, né, aguardando que a igreja tomasse mais formato, um grupo maior de pessoas, que a gente pudesse pelo menos hospedá-los e ter um auditório para ouvi-lo. Agora, graças a Deus, já temos o Isaías Mendes. Eu quero começar consigo pela sua simplicidade, pela sua humildade e companheirismo, né? E também por ser um flamenguista aí, de mão cheia. Tá bom? Vamos aqui, seguindo aqui, meus irmãos, o texto bíblico continua nos dizendo aqui, né, que bandos de ímpio. Bom, ímpio tem que ser tratado assim mesmo. Ele diz, bando de ímpio. E ele diz que bando de ímpios me cercaram, me despojaram. Apesar disso, não me esqueci a tua lei, não abandonei a tua lei. Irmãos, porque alguns, eu vi recentemente uma pessoa soltando um monte de vídeo na internet, e eu comecei até a acompanhar, a assistir aqueles vídeos aí, mas depois abandonei, porque a pessoa, embora tendo motivo para colocar aqueles vídeos na internet, mas ele começou a abandonar a lei do Senhor. Abandonar como? Abandonar no momento que ele usava palavrões, usava palavras baixas. Aí pronto. Aí o que aconteceu? Ele estava certo em falar dos bandos de ímpios que fizeram coisa errada com o pai dele, mas estava errado em abandonar a lei do Senhor, o temor do Senhor. Irmãos, é muito importante nós, mesmo quando bandos de ímpio fazem coisas contra nós, irmãos, e se a gente tiver de manifestar, como eu também já manifestei, me manifesto nos estudos bíblicos, mas que não abandonemos a lei do Senhor, que não abandonemos o temor do Senhor, que não vamos transmitir para o povo aquela ideia de amargura, de revolta, de que somos agora um indivíduo que está aí numa cruzada contra esse povo, contra os ímpios, e apelar para palavras baixas, para as mesmas mentiras dos outros e coisas assim. Mas não vale a pena, irmãos. O Senhor é a nossa recompensa.
O salmista diz, bandos de ímpios me despojaram. E aqui esse despojar, irmão, não é só sacar o dinheiro que a pessoa tem, as riquezas, irmãos. Porque não existe maior despojo, maior prejuízo que alguém pode causar a uma pessoa do que despojar a pessoa da sua dignidade. Isso sim, irmãos, é que é despojar, arrancar a dignidade da pessoa, o reconhecimento, despojar da verdade acerca de um trabalho que a pessoa fez por mais de 30 anos, por mais de 40, como missionário Elias na Bolívia. Ele foi despojado de tudo isso. O missionário Elias falou comigo que veio a Belo Horizonte, esteve, quis, pronto, saudade de ir ao templo central, onde ele foi ordenado para o ministério, enviado para o campo. Chegou lá, não foi convidado para subir ao púlpito, para sentar no púlpito, para fazer uma oração sequer. Ali esquecido, ali, foi despojado da dignidade. Quantas vezes eu, ainda solteiro, ainda não estava na obra, eu vi missionário Elias sendo recebido no Templo Central. Quando ele foi enviado, aqui está o nosso missionário, com toda a dignidade. Depois recebido de volta, muitas vezes, depois eu já como obreiro, muitas vezes eu sempre chamei tanto, com muito carinho até hoje, como missioneiro jefe, meu missionário-chefe, porque foi nele que eu me inspirei na minha chamada missionária, na humildade dele. Só que eu não consegui, confesso, eu me admiro, sempre admirei a humildade do missionário Elias, mas não consegui ser humilde, não. Eu confesso, chega um ponto que a gente explode e tem que falar mesmo. Mas o missionário Elias, um homem de uma humildade fantástica, sendo recebido ali no púlpito, nosso missionário. Então, quantas vezes? Agora velhinho de cabelos brancos, irmãos, que era para ser recebido com tapete vermelho. Era assim. Eu ainda quero fazer isso no Hope Center. Eu quero receber o missionário Elias no Hope Center, quero estender um tapete vermelho para o missionário Elias entrar no Hope Center e dizer, irmãos, esse é um pioneiro das Assembleias de Deus em Minas, no campo missionário. Missionário precisa, irmãos, ser honrado. Então, o salmista diz aqui no verso 61 do Salmo 119, e eu cumprimento um missionário que eu considero tanto, que eu honro tanto ali, pastor Castilho, já quase na terceira idade, na melhor idade, com a chamada para o campo missionário, voltou para a África e Portugal honrou. Portugal inteiro honrou, reconhecendo o missionário pastor Castilho como missionário da Assembleia de Deus em Portugal. Pastoreou grandes igrejas em Portugal, não precisava, irmãos, de ir para o campo missionário. Foi pastor na igreja do Porto, uma das maiores igrejas em Portugal. Tive o privilégio de ministrar em escolas bíblicas ali no Porto. No entanto, o pastor Castilho, com a chamada para a obra missionária, diz, meu coração está em África e eu vou para a África. E voltou e está sendo honrado pela igreja em Portugal. Mas não foi assim que fizeram com o missionário Elias aqui em Belo Horizonte, não, irmãos. Então roubaram, bandos de ímpios despojaram, e despojaram do que o homem tem de mais precioso, a sua própria dignidade. Mas a Bíblia diz, apesar disso, eu não me esqueci da tua lei, não me esqueci da tua palavra, não me esqueci a palavra de Deus, irmãos. Porque a gente não se esquece da palavra, e a palavra de Deus nos refreia para a gente acabar não fazendo besteira. Porque senão, irmão, quando recebeu a carta, era só entrar no Ministério do Trabalho aqui, que recebia uma indenização fantástica. Advogado me procurou, falou, rapaz, você está com a faca e o queijo na mão. É só entrar no Ministério do Trabalho aqui que você recebe. Eu falei, não, mas eu não esqueço a lei do Senhor. Porque a sorte desse povo é o temor de Deus que nós temos. E Davi, ele diz aqui, eu não me esqueci da tua lei. Aí ele diz no verso 62, à meia-noite me levantarei para louvar, para te louvar pelos teus juízos. Irmãos, não existe coisa mais prazerosa, que nos traz mais paz na alma, do que a gente poder levantar à meia-noite e adorar a Deus. Senhor, eu te adoro. Eu te adoro. A consciência é tranquila, irmãos. Saber que Deus está a aceitar a nossa adoração, nosso louvor.
Outro missionário aí também, que já não é reconhecido por Belo Horizonte como missionário, missionário Guilherme Francisco Neto, quase morreu no campo missionário, irmãos. Também não está reconhecido como missionário. Roubaram a dignidade, não é isso? Bandos de ímpios despojaram-me. Eu visitei missionário Guilherme Neto em Portugal. Tinha ido da Suíça para Portugal fazer tratamento médico. Ele ficou mais de 6 meses com a barriga aberta, não podia fechar, tendo que fazer limpeza nos órgãos, pegou infecção hospitalar e tudo quanto é coisa ruim. Sabe o que é a pessoa ficar com a barriga aberta? Eu quase desmaiei quando cheguei na casa dele para visitá-lo e olhei a barriga totalmente aberta, parecia uma boca aberta ali, um sofrimento. Mas missionário Guilherme, Deus te recompensa. Essa gente aqui não sabe o valor que é estar em um campo missionário, quase morrer num campo missionário por estar fazendo a obra de Deus. Só a eternidade vai te pagar. Mas Jesus restaurou Guilherme. Guilherme está de volta pregando a palavra de Deus ali na Suíça. Que Deus continue te usando aí, Guilherme, te abençoando. Quero te receber aqui ainda com um tapete vermelho aqui no Hope Center, aqui também, como um dos heróis no campo missionário. Deus abençoe. Nós faremos ainda, muito breve, um culto missionário que vamos receber esses heróis aqui, com todas as honras que merecem os missionários. Então, irmão, vale a pena a gente poder adorar ao Senhor, levantar no meio da noite e saber, posso adorar a Deus, que Deus vai receber o meu louvor. Versos 63 e 64, para terminar, o salmista diz: eu sou o companheiro de todos que te temem e dos que guardam os seus preceitos. Irmãos, nós precisamos selecionar muito as nossas amizades. A Bíblia diz assim: não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. Meu pai citava sempre um ditado antigo para nós, que no tempo dele o ditado já era antigo, agora é muito mais antigo ainda. Meu pai dizia: olha com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Vigia com quem tu andas. Meu pai não admitia que a gente andasse com pessoas erradas. A gente era criança, irmãos. E quando a gente começava a brincar muito com os meninos da vizinhança ali, que alguns não tinham bons ensinamentos, bons princípios, meu pai tinha uma maneira muito interessante de nos tirar disso sem chegar discriminando, dizendo: você não pode brincar com tal menino, porque isso seria uma forma assim de discriminar, porque o pobre do menino, de uma certa forma, não tinha culpa de ter um pai péssimo, de uma mãe horrível que não lhes ensinava os princípios corretos. Mas o meu pai deixava trazer em casa, então ele fazia duas coisas. Juntava o menino da rua, ele ia fazer um culto doméstico conosco. Vamos aproveitar e fazer um culto. Aí aqueles meninos de más índoles que não queriam mesmo, se afastavam. Outros mais ou menos ficavam e alguns se converteram. Outra coisa, quando estávamos um pouquinho maiores, e a gente vinha fazer isso, lá em casa tinha sempre um caminhão de pedra depositado no quintal. O quintal de casa era muito grande. Principalmente quando a gente é criança, a gente tende a aumentar mais a dimensão. Depois cresci e vi que não era tão grande assim, mas era grande. E tinha sempre em algum ponto do quintal um caminhão de pedra ali colocado, pedras brutas, pedras de construção, catadas no rio. E a hora que a gente começava a trazer muito para dentro de casa, amiguinhos que não convinha, meu pai juntava a turma e falou: olha, vamos mudar essa pedra daqui, eu não estou gostando dessa pedra aqui. E punha a meninada toda para carregar pedra de um lado para o outro do quintal. Aí os amigos ruins saíam e a gente continuava no castigo mudando a pedra de quintal, de lugar do quintal. A gente custou a desconfiar que aquelas pedras estavam sendo movidas, era só para espantar as más companhias. E graças a Deus, irmãos, carreguei muita pedra para espantar a má companhia. Isso me fez bem. Me fez bem porque me afastou das más companhias e me fez bem porque fiquei mais musculoso, fiquei mais forte. Eu era muito magro, mas tinha força nos braços. Tinha muita força. Conseguia carregar pedras pesadas. Então, irmãos, essas provas servem para nos fortalecer. Mas olha, companhia, o que tem destruído muito obreiro é má companhia. Companheiro sou de todos que te temem. Irmãos, infelizmente, irmãos,
Tem obreiros que só andam em companhia de gente que tem a boca porca, vive falando piada imoral. Eu muitas vezes tive que me afastar, sair de fininho quando começava a ouvir a conversa entre obreiros. Não estou falando aqui de conversa entre membros. Não deve ter entre membros esse tipo de conversa. Mas entre obreiros começavam as piadinhas imorais. Coisa de ficar em boca de bêbado só. E eu tinha que me afastar. Eu falei, não vou me afastar. Eu não vou estar em companhia desse tipo de gente. Eu quero companhia de quem teme a Deus e guarda os preceitos de Deus. Então que Deus nos ajude, irmãos. E verso 64, que termina esse trecho, diz: a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Interessante, irmãos, que mesmo quando ele fala disso, ele fala da misericórdia, porque essa benignidade é a mesma tradução de misericórdia e de amor, amor que não decepciona. É a palavra hebraica hesed, amor que não decepciona. Diz que a terra está cheia deste amor que não decepciona. Ou seja, apesar dessas coisas erradas, a benignidade, a misericórdia do Senhor está esperando que essa gente se converta. E olha, se converter, e se parar de viver essa vida de companhias más, de uma boca porca falando coisa que não deve, se parar com isso, irmão, Deus perdoa. Se parar com isso, Deus muda, Deus tem misericórdia. Então vale a pena, irmãos, vale a pena a gente andar no temor de Deus. Que Deus ajude e guarde a todos. Tenha um fim de semana abençoado. Amanhã a transmissão é um pouco mais tarde, às 10 horas da manhã é a transmissão amanhã. E na segunda-feira é às 9 horas do Brasil. Então mudamos para as 9. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Querido Deus, eu te agradeço por mais uma vez podermos meditar na tua palavra. Meditar aqui no Salmo, Senhor, que fala em cada verso, fala do valor da tua palavra. Em cada verso fala da importância da tua palavra. Me ajuda, Deus, a todos os dias, Pai, não apenas na frente da câmara, mas fora da frente da câmara, fora da internet, Pai. Eu todos os dias a meditar na tua palavra, a verificar se os meus caminhos estão de acordo com a tua palavra. Abençoa cada ouvinte, Senhor, que ouve esta palavra com temor, Pai, desejoso de também te seguir, desejoso de também seguir a tua vontade. Deus abençoa, cuida de cada um, pelo teu poder, o teu amor e misericórdia, em nome de Jesus. Dá, Senhor, um dia de bênção e de paz. Abençoa a Suero, meu irmão, que está aniversariando hoje, Pai. Multiplica as bênçãos sobre a vida dele, cuida dele pelo teu poder. Abençoa todos os aniversariantes desse dia. Estenda a tua mão, Senhor, de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom fim de semana. Voltamos amanhã às 10 horas da manhã, hora do Brasil, 9 horas da manhã, hora dos Estados Unidos, 10 horas da noite, hora do Japão, e de madrugada, hora da Europa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.